Olá, muito bom dia, seja bem-vindo investidor, seja bem-vindo investidora. Eu sou Felipe Nascimento e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira, hoje dia 22 de julho de 2021. Depois de um começo de semana no vermelho, os mercados começam essa quinta-feira um pouco menos cautelosos. A ideia de que a variante Delta colocaria restrições mais duras aos países assustou os investidores, principalmente depois de um levantamento sobre as pessoas que têm se recusado a tomar vacinas nos Estados Unidos e em outros países também. Aí o Dr. Anthony Fauci disse que a maioria dos imunizantes tem algum tipo de eficácia contra a nova cepa. E isso acabou dando uma acalmada nos ânimos dos investidores. A Bolsa Brasileira fechou em alta, mesmo sem um ganho muito expressivo. O Ibov fechou com uma elevação ontem de 0,42%. Vamos dar uma olhadinha nos números. Essa alta de 0,42% levou o tivemos ali IRB com 8,49%, uma alta muito expressiva, depois seguido de Braskem com 4,59%, Embraer 3% de alta e os Minas subindo 2,50%. Entre as mais baixas, mais uma vez liderando as mais baixas, tivemos ali Americanas SA, que é a antiga B2W, fruto dessa combinação de negócios com as lojas americanas, as duas empresas ali figurando entre as mais baixas do pregão de ontem, caindo cerca de 5% ali cada uma, seguida também de Fleury, caindo 2,87%, e Cogna, também mais uma empresa de educação aí sofrendo justamente depois daquela conversa lá do JP Morgan rebaixar a nota das empresas de educação. Vamos falar um pouquinho então sobre essas altas, vamos contextualizar um pouco essas informações. O IRB começou o dia de ontem com uma notícia boa para os acionistas de que a empresa havia registrado um lucro de 7,5 milhões de reais em maio. Essa informação dada lá para a SUSEP, né, a empresa de seguros, o órgão que regulamenta as empresas de seguro. Já no meio da tarde veio a notícia mais quente, que o maior investidor brasileiro, Luiz Barsi, montou uma posição no IRB e já detém mais de 1,5% das ações da empresa. Segundo o próprio Luiz Barsi, o IRB tem passado por uma reestruturação sem precedentes e disse também que a decisão foi tomada depois de minuciosas análises estruturadas em fundamentos consistentes. Ou seja, Luiz Barsi aí, dos maiores investidores brasileiros, montando posição em IRB e puxando aí esse otimismo com a empresa que sofreu bastante nos últimos tempos, teve sérios problemas ali, divulgação até de fraudes contábeis, e o Luiz Barsi, depois de fazer uma bela análise na empresa, decidiu que era hora de montar uma posição. Vamos então para as mais baixas, né? Como eu estava falando, lojas americanas, Americanas SA, antiga B2W, figurando ali entre as mais baixas. As duas empresas combinaram as operações, têm tido mau desempenho na bolsa desde o começo da semana, desde que mudou o ticker, desde que foi efetivamente feita essa combinação das empresas. Alguns analistas têm acreditado aí que essas quedas podem ser resultado de números fracos a serem divulgados aí no segundo trimestre, com fortes prejuízos para as empresas. Além disso, pode estar acontecendo um movimento normal de queda relativa aí à própria mudança na operação das companhias e também as empresas sofrendo com o aumento de incertezas com o coronavírus, o que está levando aí uma maior aversão ao risco, à volatilidade, e essa combinação de operação das empresas poderia estar sofrendo com essa questão. Vamos falar então agora com o Marcos Saravalli, desejar o nosso bom dia para ele, que traz o tom do mercado nessa quinta-feira. Bom dia, Marcos Saravalli. Oi, Felipe, muito bom dia. Sem grandes oscilações, mas a tendência é de recuperação, né, depois de um começo de semana um pouco mais volátil, né, mas as bolsas mundiais já recuperando grande parte ou a totalidade das quedas recentes, né. Grande parte do impulso recente tem sido pelos balanços corporativos, né. Até esse momento a gente tem aí cerca de 15% dos balanços publicados lá fora,
mas todos eles têm vindo muito bons, tá? Cerca de 88% têm vindo, inclusive, acima das expectativas, né? E também por aqui não tem sido diferente. A gente já teve algumas poucas empresas divulgando balanços, né? Ontem a gente acompanhou aqui na BMC, mas também 2 empresas aí um pouco menores, né? Na verdade, fora um pouco do radar, né? do Ibovespa, quando a gente olha para o principal índice aqui da B3, mas também com bons indicadores em relação ao segundo trimestre, tendo boa reação, né? Reação positiva aqui na Bolsa, tá bom? Lembrando que a gente acompanha aqui os desdobramentos políticos, mas por hora o foco principal continua sendo nas novas variantes aí, preocupação em relação ao coronavírus, mas também o lado corporativo se destacando com bons indicadores, tá? Isso é muito importante, não só para quem faz alocação aí para longo prazo, né? Mas também para quem está procurando oportunidades também para curto prazo, né? Que a gente chama de day trade e swing trade. Essa temporada de balanços pode surgir boas oportunidades, tá bom? Então já a gente volta com mais novidades. E falando nessa temporada aí de resultados, né, Marco Saravalli estava trazendo para a gente, hoje nos Estados Unidos foram divulgados aí os aqui números no nosso de grandes empresas, né, como AT&T, American Airlines, também Union Pacific, e depois do fechamento do mercado a gente vai ter Intel, Twitter, Snapchat também, e os investidores também se mantêm atentos para os dados dos novos pedidos semanais de seguro-desemprego, lá pelo Departamento de Emprego dos Estados Unidos. Alguns economistas, ouvidos pela Dow Jones, esperam que os números de pedidos de seguro-desemprego sejam aí na casa dos 350 mil, abaixo do patamar anterior, que foi 360 mil. Também vão ser divulgados hoje dados sobre moradias lá nos Estados Unidos, a gente monitorando o que pode fazer preço no mercado internacional. Os índices futuros americanos, nesse momento, vamos dar uma olhadinha, Dow Jones, tudo no 0 a 0 ali. Dow Jones subindo 0,06%, S&P subindo 0,08% e Nasdaq subindo 0,15%. Esses são os números lá nos Estados Unidos, praticamente as bolsas no 0 a 0. Quero falar de novo com o Marco Saravalli, ele traz o gráfico do dia para a gente, mostrando sobre o momento das empresas que divulgaram aí seus resultados e também as expectativas para os próximos meses. Conta para a gente, Marco. Aqui no nosso gráfico do dia, né, muito importante acompanhar essa temporada de balanços, não só para entender como que tem vindo os resultados, né, a expansão em relação ao ano passado, a expansão em relação às expectativas, né, receita e lucro principalmente, mas também como as companhias estão sinalizando seus guidances, né, ou seja, as suas expectativas para os próximos meses, né. E nesse gráfico aqui a gente tem justamente isso, a gente tem as empresas que divulgaram balanço até o dia 20, né, é uma parte ainda pequena, mas mostra que talvez seja o melhor momento nos últimos 20 anos, né, talvez revisando os guides, as expectativas para os próximos meses, tá bom? Então a gente tem uma parte aqui relevante das companhias que já divulgaram balanço, revisando para cima as suas expectativas para os próximos resultados. Isso mostra que realmente tanto as ações como o próprio S&P 500 e as bolsas mundiais podem aí ter um potencial adicional de valorização. Tá? Então lembrando, isso aqui são revisões para cima ou revisões para baixo das expectativas, né, dos guides das companhias que já divulgaram o balanço até o momento, até o dia 20, tá bom? Então tenham todos uma ótima quinta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Aqui também o Bitcoin, né? A gente não falava tanto dele nos últimos dias aí, mas Elon Musk atacou de novo. Num evento com investidores de criptomoedas, o dono da Tesla disse que segue investindo em Bitcoins e que não larga a moeda. Além disso, falou também que deve voltar a aceitar Bitcoins na compra dos seus carros elétricos na sua empresa Tesla. E com essa fala, o Bitcoin voltou a subir, passou novamente a casa dos 30 mil dólares. Nesse momento, estou dando até uma olhadinha aqui na cotação, 31.907 dólares, subindo 1,33%, Bitcoin com grande volatilidade toda vez que Elon Musk fala alguma coisa da moeda, ela sobe, ela desce e os investidores ficam só de olho nos twitters e também nas falas de Elon Musk para saber o que vai acontecer com o Bitcoin. Na Europa, os olhos todos se voltam aí para a divulgação da política monetária, também a meta de inflação
pelo Banco Central Europeu. Isso aconteceu agora há pouco, né? O Banco Central Europeu decidiu manter aí os níveis atuais de inflação, prevendo ali cerca de 2%. O Banco Central Europeu também manteve a taxa de depósito em menos 0,5%, taxa de refinanciamento de 0%. Diz que pode haver períodos transitórios de inflação moderada, acima da meta de 2%, mas mantém essa meta de 2%. Falando ainda sobre os programas de compras, né, de euros, estímulos na economia, diz que vai manter as compras dos ativos de 20 bilhões de euros todos os meses. Essas compras aí devem seguir pelo menos até março de 2022 ou até que haja um arrefecimento ou fim até da crise do coronavírus, isso segundo o Banco Central Europeu. Por lá também existe um monitoramento sobre o discurso da presidente do Banco Central, Christine Lagarde. Ela vai falar um pouquinho sobre a revisão da política dos estímulos. Ela deve manter um tom até mais leve, né, como o mercado chama, dovish, sobre essas questões. E aí a gente fica monitorando aí como os mercados reagem lá na Europa, também em todo o mundo. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha como estão os mercados europeus, depois dessa divulgação, né? O índice Eurostoxx subindo 1,17%, que são o índice Eurostoxx, também FTSE no Reino Unido caindo 0,6%, praticamente no 0 a 0, CAC na França subindo 0,7%, DAX na Alemanha subindo 0,7%. Também as bolsas reagindo aí a essas decisões, a comunicação da política monetária no Reino Unido. Já na Ásia, as bolsas fecharam em alta também. A China, o índice Xangai fechou em alta de 0,3%. Nikkei, no Japão, não teve pregão, a bolsa foi fechada devido a um feriado lá em Tóquio. E Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 1,8%, as bolsas aí no otimismo lá na Ásia. Quero trazer aqui os destaques corporativos, agora que a gente já deu um giro dos mercados no mundo. Vamos falar um pouquinho dos destaques corporativos aqui no Brasil. A Tegra Incorporadora divulgou a prévia dos seus resultados operacionais. A empresa teve 565 milhões de reais em lançamentos, além de vendas brutas na ordem de 345 milhões de reais. Essas vendas aí subiram 26% em comparação com o período anterior. A Equatorial informou que a energia total distribuída no segundo trimestre desse ano cresceu 10,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os consumidores cativos, foi registrada uma alta aí de 7,4% no comparativo entre os mesmos trimestres. Outra informação aqui é que a Redditor e a Vale assinaram um contrato para a gestão de 2 hospitais. O contrato tem por objeto a gestão e execução de ações e serviços de saúde no Hospital Yutaka Takeda, em Paraupebas, e também o Hospital Público 5 de Outubro, em Canaã dos Carajás, essas duas cidades aí, Paraupebas, Canaã dos Carajás, 2 cidades do estado do Pará. Outra notícia que temos aqui é que a BR Properties celebrou um termo para aquisição de direitos com o Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico, relativo aí à parte do imóvel do Galpão de Pirituba, equivalente a uma área de terreno mais ou menos ali de 32.500 metros quadrados. A companhia, BR Properties, não vai desembolsar caixa nessa operação. Quero desejar um ótimo dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui no nosso portal bmcnews.com.br, também no nosso canal do YouTube. Pedir para vocês já deixarem o like aqui, bastante gente comentando, eu gosto assim, muito bacana. Elcio Santos, bom dia para você, para o Augustin, para o Rafael Demeda, o Helder aqui conosco, Geraldo Sintra, Edilaine Cardoso, bom dia para você, Edilaine. O Rômulo Santos, bom dia, Guga, bom dia, Felipe, bom dia, time da BMC, todo mundo aqui ligadinho com a gente. Marcos Mendonça, o Sandro Figueiredo, falando ótima quinta-feira. A Karen Kaksur, Karen, bom dia para você. Ótima quinta-feira. O Roberto Silva, o Júlio Rodrigues, falando ótimos investimentos a todos. O Marcel Junqueira por aqui também. Legal, muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco. Uma ótima quinta-feira, ótimos negócios a todos. E chegou a hora da gente conversar com ele, Guga Almeida, que está todas as manhãs aqui conosco. Guga, bem-vindo, ótima quinta-feira para você. Ótima quinta-feira para todos nós. Bom dia. E que seja mais um dia aí de muitas oportunidades para todo mundo. Acho que tem novas notícias
no ar, novas condições do mercado, né, se mostrando, enfim, vamos bater um papo sobre isso. Pois é, Guga, muitas notícias, né, muitas oportunidades aí, e principalmente a gente fica monitorando, né, como que vai ser a reação do mercado, como o mercado vai se comportar, porque depois daquela segunda-feira ruim, segunda-feira vermelha ali, a gente teve 2 dias de recuperação, 2 dias de bons pregões, sem altas muito expressivas, mas 2 dias de alta, né, e a gente fica monitorando aí para ver se esse rally de alta nessa semana vai atingir o 3º pregão consecutivo. E aí eu queria saber a sua opinião, como que você está vendo aí essa recuperação depois de um começo de semana mais turbulento? Felipe, para mim é aquela mesma sequência, né, de pensamento. A gente apareceu aí no mercado um tom novo, que seria a questão da variante Delta. Hoje a gente já está até com 12 casos aqui em São Paulo, em cima da variante, ou seja, essa notícia ela não se dissolveu, né? Eu percebo que ela está ali viva e ela vai continuar, né, de certa forma, presente aí em todas as mídias de comunicação. Então, isso tira um pouco da euforia, do entusiasmo do mercado, né? Apesar de a gente estar enxergando aí 2 dias positivos e a tendência é continuar e se fortalecer, eu acredito de novo, né? Estamos entrando aí numa etapa do ciclo de otimismo. Então, mais uma vez, o Marco estava falando aqui agora, né, que 88% dos balanços que foram divulgados, eles surpreenderam, né, os analistas, vieram muito bons. Então, tu imagina, ainda tem essa surpresa, tem ainda essa mudança de percepção, essa mudança de viés que vai trazer um tom de mais alívio no mercado. Tá? Ô, Guga, então, assim, eu vejo... Desculpa te interromper, mas eu só queria te perguntar o seguinte, aproveitar que você tocou nesse assunto de resultado, a base de comparação no 1º trimestre, um pouco mais baixa ali, não acaba trazendo um pouco mais até de resultados bons, né? Porque a gente vê, o resultado vai vir forte, vai vir bom, só que aí a base de comparação do 1º trimestre, ou mesmo do 2º trimestre do ano passado, onde a gente já estava numa fase mais aguda ali do coronavírus, pode enviesar esses bons momentos aí, esses fortes resultados? Com certeza, né? Com certeza, traz muito viés, apesar que os analistas eles já começaram já estão um pouco mais vacinados, né, em relação a esses vieses também que se tem, mas é uma notícia, é um tom bom, né, um tom positivo que o mercado acaba comparando, falando, uau, né, que surpreendente como a reação e como a economia está reagindo positivamente, né? E se quer ter essa experiência essa experiência positiva, né? O ser humano ele gosta dessa história de se reerguer, né? Se a gente olha os filmes dos Estados Unidos, tudo é um filme de esperança, né? E que no futuro tudo fica melhor. Então é um momento para, de fato, né, a gente olhar para o horizonte e falar assim, puxa, as coisas vão melhorar, as coisas estão melhorando. Eu acho extremamente importante isso acontecer, Felipe. Né? Obviamente, sempre com o dedo no gatilho, porque, obviamente, se teve muita injeção de liquidez, teve todas as outras questões que vão gerar um problema lá na frente, obviamente, né? Mas o presente é, de fato, né, sair de uma fase aí de alívio, do tipo, opa, né, as coisas não implodiram, o mundo não acabou, e a gente está aí recuperando e está retomando a economia, e as bolsas, querendo ou não, elas são indicadores que antecedem os movimentos na economia como um todo. Então, o movimento da bolsa ela vem antes do movimento econômico como um todo, né? Então, é normal a gente enxergar a bolsa, né, destravando valor e indo buscar novas máximas históricas. E, obviamente, se a gente olha a nossa bolsa aqui no Brasil, né, ajustada à inflação ou dolarizada, a gente vê que ainda está muito longe das máximas históricas que a gente já teve. Então, tem muito ainda para destravar e, enfim, né, eu acho que o mercado ele tem essa informação, principalmente o investidor mais qualificado, o investidor mais profissional, ele tem essa informação e, ao mesmo tempo, ele também tem muito fluxo de dinheiro nas suas mãos. Então, toda a correção que o mercado dá, né, ainda mais uma correção como foi essa causada segunda-feira, que foi em função da variante Delta, sendo que as vacinas elas já estão mostrando aí que elas estão gerando resultados e assim por diante, né, acaba que o investidor ele enxerga uma janela, né, de oportunidade para tomar posição.
Então por isso que a gente está enxergando esses movimentos, essas respostas dessa maneira. Ô Guga, falando na Bolsa aí, você pode dar uma olhadinha no Ibovespa Futuro e como que você está projetando o dia de hoje, só para a gente ficar aí nessa página de talvez uma expectativa de se a gente vai ter um pouco mais de alta ou na expectativa um pouco mais de correção. Como que você está olhando o dia de hoje? Vamos lá então, Felipe, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Esse aqui é o movimento que eu estou acompanhando do mercado. Tá? A minha janela que eu estou buscando os dados para poder fazer a minha análise é essa janela aqui. Ok. É a janela que começa às 10 horas da manhã do dia 16 e vai até às 2h50 da tarde do dia 19. Tá? Então toda a minha base de dados que eu estou usando para entender o momento do mercado, ela está em cima desse período aqui temporal. Certo? O que eu estou enxergando, Felipe? Desde ontem, eu vejo que a gente está numa fase onde o mercado ele entrou numa tendência positiva, numa tendência de alta, só que a intensidade do preço, né, ainda não acelerou. Isso aqui me mostra muito esse tom de que ainda não se esqueceu, ainda se tem o olhar de que a variante Delta pode vir a incomodar. Né? Então, se tu for analisar, assim, todos os dias tem 1, 2, 3 notinhas ali falando, né, da variante Delta, não com um tom muito negativo, mas eu percebo que isso vem descontando no curto prazo, né, o ânimo dos investidores em tomar posição com mais intensidade. Né? Existe aqui um risco, vamos assim dizer. Tá? E aí acaba que o mercado vem criando esse desconto. Para hoje, eu tinha 2 níveis de preço que são os mesmos de ontem, tá? O mercado trabalhar entre os 126.650 e 127.470, tá? Esse aqui é o range que eu tô mais, né, olhando aqui no curto prazo. Havendo um evento novo, algo que vem estimular os mercados, e eu acho que a gente tem bastante, principalmente quando a gente olha para a questão de resultados, de balanços, né? Enfim, né, conforme for saindo novos indicadores em relação à atividade, em relação à inflação e assim por diante, eu acho que um estímulo positivo agora jogaria o mercado num rally de alta que teria condições de ir até 131.500 pontos novamente. Tá? Então eu acredito que a gente tem toda essa questão aqui de upside para o mercado se desenvolver aqui no curto prazo. Tá? Eu não descarto essa possibilidade. Aonde eu estou mais focado? Estou mais focado aqui entre 126.650 e 127.470. Tá bom? E num cenário negativo, Felipe, como o mercado ele vem, né, se nós olharmos, olha como ele ficou acumulando aqui nesse patamar de preço entre 125.600 e 126.600. Tá? Então o mercado ele vem acumulando aqui há bastante tempo. Com algum estímulo negativo no curto prazo, as correções que eu enxergo seriam o mercado voltar aqui para 125 mil pontos, né, entre 125 e 125.250. Essa é a região aqui que eu estou enxergando como sendo, né, a região no tom negativo. Tá? Apareceu alguma coisa muito surpreendente, um bêbado na contramão, como eu gosto de dizer, né? Alguma coisa inesperada, assim, tu tá lá dirigindo, aparece um bêbado na contramão, pô, não tem, né? Tu não tem culpa sobre o processo. Havendo alguma coisa que possa trazer um tom muito negativo, acredito que poderíamos voltar aqui para os 123.750 pontos. Então tem que ir monitorando, né, o que está saindo no mercado, quais são as notícias, as informações, para que a gente possa, né, definir para que lado, né, a gente vai atuar aqui no curto prazo. Legal, Guga. Ô, Guga, ontem a gente teve a informação aí, até repercutir mais cedo, né? A questão do Luiz Barsi montar uma posição ali até expressiva, 1,5% no IRB, né? O IRB passando por vários momentos turbulentos ali e essa notícia parece que impactou bastante, aí subiu mais de 8% a ação do IRB no pregão de ontem. Queria saber sua opinião sobre isso e se você puder dar uma olhadinha no gráfico aí, para onde pode voltar a IRB depois de uma notícia dessa? Legal. Felipe, é bem interessante essa movimentação aqui do Barsi, né? Porque assim,
O que acontece? O mercado ele é movido por narrativas, né? Quem viveu esse período aqui, 2017, 2018, 2019, 2020, IRB virou uma queridinha do mercado. Toda a carteira de todos os analistas, todo mundo tinha IRB nas suas recomendações. O que acontece, né? Acontece mais ou menos uma sensação de traição. O mercado ele se sentiu traído, né? E aí ele começa a penalizar muito a questão da IRB. Então, assim, aquela coisa do tipo, eu preciso... você vai ter que fazer muito mais do que você fazia antes para poder, né, fazer com que eu acredite em você. Então, o mercado ele penalizou demais, né, a situação da IRB em função de tudo que aconteceu. Né? Foram problemas graves? Claro que foram problemas graves. Mas depois que tu conhece o problema e tu muda as pessoas, né, e tu vai monitorando, poxa, aquilo vai se redesenhando. O que eu vejo agora com a movimentação do Barsi, né? Querendo ou não, é um super símbolo de investidor, de pensamento nos fundamentos, foco nos fundamentos, olhar de longo prazo, né? É um investidor que não está tomando uma posição para especular, certo? Então, isso, querendo ou não, ele é como se tu conseguisse mudar a percepção do mercado e a narrativa do mercado em relação à IRB. Então, vem um ar positivo agora para a IRB. Tá? Vem um tom positivo para a IRB, e eu acredito sim, eu estava esperando que ela voltasse aqui para a região dos 5,40, né? E de fato, né, ela volta para a região dos 5,40, ela começa a mostrar seus resultados e vem essa notícia que destrava esse valor, né, e ela sobe muito forte, né, ela sobe 6%. Pô, se tu for para pensar, né, a posição do Barsi já está dando aí grandes resultados. Para onde eu imagino que IRB possa voltar, tá? Eu acredito que no curto prazo, com esse tom agora, porque agora tu tem, né, todo mundo vai mudar a forma como fala de IRB. Agora as pessoas vão mudar, com certeza. Por quê? Porque elas vão, poxa, se o Barsi está tomando posição, elas vão começar a criar o viés positivo no olhar. Aquele viés que era negativo, agora ele se torna positivo. E faz total sentido. E se constrói toda uma narrativa nova. Então, aquilo que olhava com desconto, tu exigia desconto, agora tu vai pagar um prêmio. Por que tu vai pagar um prêmio? Porque tu vai pagar um prêmio porque tu tem lá o efeito, né, do Luiz Barsi, que é um grande investidor baseado em cima de olhando sempre para fundamentos e sempre com uma visão de longo prazo. Né? Então, agora o mercado vai começar a pagar com prêmio. Para onde eu vejo que vai correr num primeiro momento o IRB? Eu vejo que tem uma chance muito grande de correr para cá, para essa região, entre R$10 e R$10,85. Tá? Então, entre R$10 e R$11, para mim, é onde ela vai se normalizar no curto prazo. Tá? Então, nós vimos aqui IRB trabalhando nesse nível de preço ali em junho do ano passado, certo? Então, provavelmente, nós vamos ver ela voltar para esses patamares. Já vimos aqui em setembro do ano passado também ela ter tido um rally desses mesmos níveis de preço que nós estamos trabalhando agora e ter ido buscar, né, essa região aqui de... Só para falar o número certinho, ó, vimos voltar aqui para 8,75, muito rápido, em poucos pregões. Provavelmente nós vamos ver isso acontecer, certo? Num segundo momento, Felipe, eu vejo que tem condições sim de voltar lá para 19,45. Tá? Então acho que tem um grande upside aí pela frente de IRB, provavelmente muda a narrativa, muda o tom, e as pessoas agora elas começam a olhar como, opa, né, temos uma oportunidade, de certa forma, como o pessoal gosta de falar também, né, uma gazela manca aqui, né, uma presa que, de certa forma, né, tem uma vantagem em tomar posição. Então provavelmente a gente vai ver esse movimento aqui que eu estou comentando com vocês acontecer com uma intensidade até relativamente rápida. Mas vamos ver aí como é que vão ser as cenas dos próximos capítulos. Maravilha, Guga. Guga, a gente tá meio estourado de tempo aqui, então depois, um outro dia, uma outra hora, aí eu queria bater um papo mais aprofundado contigo sobre como aproveitar essas notícias, como aproveitar essas tendências do mercado aí, até para o investidor fazer uns movimentos, né? Porque, como você falou, o Luiz Barsi entrou, a gente tem essa notícia, provavelmente a gente vai ver um efeito manada aí, o pessoal indo atrás de ser sócio tanto de IRB quanto de Luiz Barsi, e aí talvez abra uma janela de oportunidade aí, mas a gente pode ir conversando ao longo da semana, ao longo dos dias aí.
Eu só queria pedir para você, Guga, falar um pouquinho mais aí a respeito, o dia 27 está chegando aí, o seu evento, até para você explicar um pouquinho sobre como antecipar essas tendências aí do mercado. Você vai dar vai fazer um evento aí gratuito para o pessoal. Já vamos divulgar um pouquinho esse evento também, vai? Boa. Dia 27, então, às 20 horas, eu vou estar fazendo uma masterclass, onde eu vou explicar como podemos antecipar as tendências do mercado e compreender, né, esse movimento de sobe e desce da Bolsa de Valores, para que a gente possa antecipar esses movimentos e surfar, né, essas grandes transformações do preço, para que a gente não chegue atrasado na festa e sim bem no início, para aproveitar todas as tendências e todo o potencial de transformação e valorização do nosso capital. Então, dia 27, às 20 horas, quem ainda não tem acesso, entra no meu link ali na bio, ou o pessoal vai colocar aqui no chat também, e se cadastre no nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente já vai começar a trocar um pouco de ideias e vocês vão receber todas as informações. Gratuito, só para lembrar, né, Guga? Vai ser um evento gratuito aí, o pessoal não paga nada para assistir essa aula que você vai dar lá pro pessoal. É isso aí. Valeu então, Guga. Buscar entregar o melhor ali, Felipe. O pessoal vai ter sempre vai ser uma bomba de informação. O pessoal vai gostar bastante. Porque é simples, não é difícil. Maravilha, sensacional. Ô Guga, obrigado então, viu? Mais uma vez, estamos juntos aí, uma ótima quinta-feira e bons negócios. Valeu, bons negócios, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã, Guga. É isso aí, pessoal. O Guga Almeida participando aqui ao vivo com a gente, mostrando sua visão sobre IRB, sobre os mercados, sobre toda essa movimentação que a gente tem visto. Antes de entregar para Paula Moraes aqui no BMC News, eu quero só desejar um ótimo dia aqui, todo mundo que está nos acompanhando aqui. O Bruno Paes por aqui, o Marcel Junqueira, o Emerson Duarte, a Giovana Locatelli lá dos Estados Unidos, nossa correspondente. Um beijo, Giovana, daqui a pouquinho você está aparecendo por aí. Olha o Gilvan Bueno aqui, salve Felipe, salve a família BMC. Gilvan Bueno, grande abraço, meu amigo, para você, para todo o time da Orama aí, um abraço para vocês. Leandro Teixeira por aqui também, Daniel Morales, que daqui a pouquinho vai estar com a Paula Moraes, com a Débora Oliveira, todo mundo aqui no BMC News. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês, a gente se vê amanhã às 9 horas da manhã no BMC Pre-Market e daqui a pouquinho, 12h30, no BMC Market. Fiquem agora com a Paula Moraes e o BMC News. Forte abraço, ótimos negócios a todos.